Irmãos, graça e paz. Eu quero então abrir com os irmãos no livro de Josué. Capítulo 1. Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença. Realmente, nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, estranho às alianças da promessa, separados da comunidade de Israel. Estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O privilégio é nosso, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos conquistou e nos colocou na tua presença. Só temos que te agradecer, Senhor. E continuamos aqui pedindo que o nome do Senhor seja glorificado na palavra, no que vamos falar, no que vamos ouvir. Que o Senhor nos conduza. Detenha toda a obra das trevas, toda a perturbação do inimigo. Também reconhecemos, Senhor, muitas vezes a agitação da nossa alma. Pedimos ao Senhor que nos aquiete. Pedimos ao Senhor que nos ajude a estar como Maria aos teus pés, ouvindo a tua palavra. O Senhor conhece que nós somos pó, tanto quem fala quanto quem ouve. Por isso pedimos a tua capacitação para ouvir a tua voz, para falar a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Aleluia. Irmãos, então aqui, primeiro capítulo de Josué, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E voltando aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Deuteronômio 3, 23, diz assim: também eu, aí é Moisés falando, também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Irmãos, vou pedir por favor para desligar aqui essa luzinha que está aqui do data. Irmãos,
eu fiz questão de ler o livro. Obrigado, Eli. Eu fiz questão de ler o livro de Josué e agora o Deuteronômio, para poder marcar aqui nas Escrituras a leitura de que o Senhor, Ele prometeu a boa terra para Israel. Ele teve esse plano ao tirar o seu povo do Egito, e a boa terra estava além do Jordão. Para Israel atingir a boa terra, ele precisava passar o Jordão. O Jordão era o limite, estava no plano de Deus. Por que, Luciano, essa ênfase? Por que essa necessidade de falar do Jordão? Porque na semana passada, se você estava aqui, você viu. Se não, e você quiser, a mensagem está gravada, você pode escutar. Nós passamos o tempo do domingo passado falando que no capítulo 32 de Números, o povo estava para entrar em Canaã, e 2,5 tribos, elas resolveram pedir a Moisés para não passar o Jordão. Deixa a gente ficar aqui mesmo. A Bíblia diz que eles tinham muito gado, era Ruben, Gade e metade de Manassés. Eles tinham muito gado, e o Senhor tinha, através deles, derrotado 2 reis, Seom e Og, numa terra ali antes do Jordão, e eles tinham muito gado, a terra era de gado, a própria Bíblia fala isso, certamente era uma terra de muitas pastagens, e eles tomaram a iniciativa e diziam assim: Moisés, a terra é de gado, teus servos têm gado, não nos faças passar o Jordão. E na semana passada, nós gastamos um tempo para poder dizer que quando essas tribos fizeram isso, embora talvez por lógica elas tivessem até razão no pedido delas, mas elas estavam fazendo um pedido que ia de encontro à vontade de Deus. Elas estavam se negando a seguir o caminho que Deus tinha determinado para seu povo. Ninguém era para ter ficado antes do Jordão. Ninguém no plano de Deus era para ter ficado antes de Canaã, no deserto. Não, o Senhor prometeu a boa terra, e nós falamos inclusive, a boa terra é boa terra porque Deus diz que é boa terra. Aquilo que Deus diz, o seu povo, nós, a igreja, não aí fora, não as pessoas que não se submetem ao Senhor, mas a igreja do Senhor deve aprender a dizer sim e amém àquilo que Deus diz. Então, se Deus diz é boa terra, é boa terra. Você pode até não conhecê-la, porque você não foi ainda lá, mas você diz que é boa terra, porque o Deus que não pode mentir falou que é boa terra. Então, quando essas tribos, elas dizem assim, está lá no capítulo 32, talvez a gente leia, talvez não, 32 de Números, talvez a gente leia, talvez a gente só cite, mas você conhece. Eles literalmente falaram assim: não nos faças passar esse Jordão, porque nós já temos a nossa herança aqui desse lado. Então, eles bateram o martelo, eles tomaram uma decisão em cima daquilo que Deus não pediu para eles fazerem. Foi iniciativa deles. Eu não saberia explicar, talvez você saiba, talvez os irmãos mais experimentados na palavra podem saber explicar, eu não sei, o que é que Deus ia fazer com a terra de Seom e de Og. Eu não sei, mas uma coisa é certa: antes de Canaã, Deus fez Israel derrotar aqueles inimigos, que eram inimigos de Israel, eram gigantes, eram pessoas contrárias a Deus. O Senhor de fato, e não é a primeira vez que Ele fez isso, o Senhor trouxe Israel como juízo sobre aquele povo. Então Deus desapossou aqueles reis ali.
desapossou. Eu não sei qual era o plano de Deus, o que é que ele queria fazer com aquela terra antes do Jordão. Eu só sei de uma coisa: aquela não era a terra prometida. Isso eu sei, porque a terra prometida está além do Jordão. Para você vê-la, você tem que passar o Jordão. Então, quando aquelas tribos, e aí fica a advertência para nós, para o povo de Deus, para a igreja. Falamos na semana passada, às vezes nós estragamos a obra de Deus com nossas, entre aspas, boas ideias, com nossas iniciativas, com a nossa lógica. Já que eu tenho gado e a terra é de gado, eu fico aqui. Mas e o que Deus pediu? Fica onde? E o plano de Deus, que era introduzir o seu povo em Canaã, onde fica? Alguém perguntou? Não, é aquela coisa assim, ó. Eu tenho um gado, a terra é de gado, não precisa a gente passar o Jordão. Mas quem é que define o que precisa? É você? Quem é que define o que deve ser feito? Você é o arquiteto? Você é o construtor? Então nós falamos a semana passada, e os irmãos sabem, nós não falamos dessas coisas da nossa própria cabeça, nós falamos nos ombros dos irmãos que nos antecederam, que falaram a palavra para nós, que nos ensinaram a palavra. Não falamos da nossa cabeça, nós vivemos ou procuramos viver na doutrina dos apóstolos. Então, quando essas tribos fazem isso, elas também manifestam, e Simon Stephen Kohn fala isso, elas também manifestam que elas estão ali vivendo para seus próprios interesses, porque era interessante ficar do outro lado. Eles tinham gado, a terra era de gado, então era interessante. Isso é quando o povo de Deus coloca os seus interesses na frente dos interesses de Deus. Aqui para mim está bom, eu não preciso passar o Jordão. Quem disse que você não precisa? Então está registrado, e o Senhor não mudou o seu plano. Irmãos, interessante, nós precisamos ler a Bíblia e perceber como Deus interpreta as situações. Note, os irmãos, Números 32, você pode ler. Números 32, quando essa proposta chega para Moisés, Moisés dá um sermão neles. Moisés não aguenta ficar calado diante desse pedido. Inclusive diz a eles: vocês são rebeldes, estão se levantando para poder desencorajar o povo. Então Moisés não economiza palavras para poder denunciar o erro deles. Mas depois a terra é concedida. Depois as tribos ficam do outro lado do Jordão. Por que Deus não... Ele podia ter feito isso. Porque Deus não se movimentou para poder impedir que as tribos, as 2:30, ficassem do outro lado. Aí, na continuidade, a gente vai, com a ajuda do Senhor, falando. Irmãos, nós lemos aqui o capítulo 1 de Josué, porque o Senhor não mudou o seu plano. O Senhor não mudou o seu plano. Mesmo que uma parte do seu povo tenha desistido de passar o Jordão, mas o Senhor continua dizendo que aquela é a terra prometida, aquela é a terra que Ele, sob juramento, prometeu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Não muda o plano. Nossas decisões, até nosso pecado, eles não mudam o plano de Deus. Deus tem um plano. Deus é certeiro naquelas coisas que Ele faz, naquelas coisas que Ele planeja. Então, a coisa transcorre normalmente. Moisés morre porque Moisés pecou, é o texto aqui de Deuteronômio 3, e por causa daquele pecado diante do povo, o Senhor falou assim: você não entra
mas Josué vai entrar. Josué vai introduzir o povo na terra que eu prometi a vossos pais. Então, por isso que você tem o capítulo 1 de Josué, o Senhor animando Josué a entrar na terra e introduzir o povo nela. Interessante que Josué, homem de guerra, Josué sabia que ia enfrentar batalhas ali. Josué sabia e todo o povo sabia. Mas no capítulo 1, a instrução que o Senhor dá, é só um parênteses, a instrução que o Senhor dá para Josué não é assim: Josué, ó, você vai entrar na terra agora, então se prepare, tem que treinar o exército aí, o povo tem que estar forte, bem alimentado, tem que treinar a luta, porque a batalha vem. Não. Persevere na minha palavra. Em tudo aquilo que Moisés, servo do Senhor, escreveu, persevere. A igreja, ela luta, ela batalha contra o inimigo, não é sabendo lutar, não, é permanecendo na vitória de Cristo, é permanecendo na posição que já é nossa. Não tem que treinar. É um perigo quando a igreja, quando a gente quer usar estratégias humanas na obra de Deus. Deus não tem outras estratégias. Deus tem assim, ó: fique firme na minha palavra, o resto deixe comigo que eu já fiz. A instrução do Senhor não é se preparar, não é se alimentar, não é guerrear, não é chama ali o pessoal para treinar o jiu-jitsu aqui, para a gente poder, na hora que chegar a batalha corporal ali, homem a homem, ou então tem que construir o míssil ou o armamento mais pesado. Não. Josué, medite nessa lei de dia e de noite, porque na palavra do Senhor nós temos a vitória. Isso é capítulo 1 de Josué. Essa instrução permanece para nós a vida inteira. O inimigo quer tirar a gente dessa estabilidade da palavra, quer levar a gente a confiar em nós mesmos. Aí o Senhor fala: medite na palavra, seja fiel à palavra, se fortaleça no Senhor. Efésios, a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Poucos itens ali são itens de ataque, não é assim? A armadura de Deus, a batalha começa, sabe com o quê? Não é com arma, não. Ou, se você quiser interpretar, começa com a arma mais letal, eficaz que existe. O Senhor, através de Paulo, diz assim: cingindo-vos com a verdade. Como é que eu começo a batalha contra o inimigo? Estando cingido com a verdade. Por quê? Porque o inimigo é o pai da mentira. Então, crente nenhum consegue guerrear contra o inimigo se ele próprio vive uma vida de mentira. E deixa eu aproveitar para abrir um parênteses. Cuidado com o período que nós estamos vivendo. Não é esse o assunto aqui, mas é um parênteses. Cuidado com o período em que estamos vivendo. Cuidado com as fake news. Luciano, o que é que tem a ver esse assunto com o que você está falando? Tudo. Porque fake news é mentira. E na obra de Deus não vale mentira. Cingindo-vos com a verdade. É isso que está lá. A armadura começa assim. O crente, em primeiro lugar, a verdade na vida dele. Aí depois vem as armas. Poucos itens dessa armadura são de ataque. Você pode mencionar ali o quê? A espada do Espírito. Espada você pode usar para atacar, mas ela também defende. Não defende? Eu não sou espadachim, não, talvez você seja. Mas escudo da fé, defesa. Capacete da salvação, defesa. Couraça da justiça, defesa. Por que isso, irmãos? Porque Deus não chamou eu e você para ainda bem que eu não sei nem lutar. Deus chamou o crente, Deus chamou a igreja, o seu povo, para ficar firme na sua vitória.
A vitória já foi conquistada. Amém? Então, o Senhor está introduzindo o seu povo na boa terra. E nós falamos que a boa terra, só para ficar marcado aí, se você não sabe, eu não li a semana passada, eu só citei. Deixe sua mãozinha marcando, ou sua fita, ou seu celular, marcando aí o Antigo Testamento. Leia comigo Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 tem a expressão que nós usamos para falar de Canaã. Canaã é a boa terra, terra que emana leite e mel, não é assim? Terra boa, ô glória. E aqui, ó, em Efésios capítulo 3, cadê o versículo que eu não achei ainda? Me ajude aí. Aqui, o versículo 8. Efésios 3:8. A gente já vai voltar para o Antigo Testamento. Mas aqui, ó, é essa expressão que nós usamos para falar de Canaã. A mim quem? Eu não escutei não, quem foi? Paulo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa expressão aí é ela que nós usamos, que nós aprendemos. Vou voltar para o Antigo Testamento. É ela que nós usamos para entender o que significa a boa terra, porque esse evangelho que nós recebemos é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Deus não salvou a mim e a você apenas para levar a gente para o céu. Não, isso é muito pobre para Deus. E nós vemos a história da redenção contada exatamente ali no período de Israel. O Senhor liberta ele do Egito. O Egito fala do mundo onde nós estávamos, presos por Faraó, presos pelo pecado. O Senhor foi com mão forte e nos resgatou do Egito, do mundo, nos libertou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Quando é que Israel foi libertado? Quando o cordeiro foi oferecido, o dia da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Israel, esse vos será o principal dos meses do ano. Antigamente tinha um bocado de festividade no Egito, agora você vai ter uma festa só. Agora você vai ter a festa da libertação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai libertar você desse mundo perverso. Israel foi libertado ali. E o Senhor falou assim: vai comemorar isso por todas as suas gerações. É por isso que a igreja hoje, a gente não comemora a Páscoa literalmente, que vai ser, que sempre cai ali pelo mês de março, abril, é o mês de Nisan. Não, a igreja comemora o partir do pão. Israel olhava para aquele cordeiro que na Páscoa era sacrificado. Nós olhamos para o cordeiro que foi sacrificado lá na cruz. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro falou assim, ó, lá em Mateus 26, ele celebrou a última Páscoa. Hoje, sabe quem é que celebra a Páscoa? Eu falo literalmente. É o mundo, não conhece o Senhor, e os judeus. Cristão, ele não comemora a Páscoa, ele vive na Páscoa. Vive, por quê? Porque Coríntios 5 fala assim, ó, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Então nós vivemos por causa desse Cordeiro que foi entregue por nós. Então a igreja, aí na última Páscoa, lá em Mateus 26, o Senhor falou assim, pronto, essa aqui é a última Páscoa. Aquele Cordeiro que vocês ofereciam em tipologia, sou eu. Agora vocês não oferecem mais cordeiro, o cordeiro já foi oferecido. Agora vocês vão celebrar em minha memória o partir do pão. É por isso, irmãos, nós falamos que aqui domingo nós temos 2 reuniões e são bem definidas essas reuniões. Nós agora estamos aqui na reunião da ministração da palavra. Antes nós estávamos no partir do pão. Não deve se misturar essas reuniões. Porque o Senhor falou que quando a gente
comesse do pão e bebesse do cálice, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Uma vez, Décio falou isso aqui muito apropriadamente. A reunião de partir do pão tem um assunto definido. Não introduza outro assunto nela. A reunião de partir do pão existe para a gente anunciar a morte do Senhor, a obra de redenção, até que Ele venha. Quando Ele vier buscar o seu povo, aí você tem muitos assuntos para comemorar. A encarnação do Verbo, a cruz, a ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito Santo, o retorno dele em glória para buscar a sua igreja, tudo isso é a obra da redenção. Tudo isso nós comemoramos no partir do pão. Partir do pão, irmão, nós aprendemos e praticamos. Partir do pão, você não ora por enfermo, você não ora nem pela palavra que vai ser. Não. Partir do pão, você agradece. Partir do pão é você e eu ao redor da mesa dizendo: Senhor, obrigado, o cordeiro foi entregue por nós. Isso é partir do pão. E às vezes nós, a começar desse que vos fala, nós damos uma impressão um pouco ambígua quando a gente fala assim: a primeira parte da reunião terminou. Na verdade não é a primeira parte, a reunião terminou. Terminou o partir do pão, agora é outra reunião, outro assunto. Nós vamos ouvir a palavra. Por que, Luciano, isso? Porque Deus organizou dessa forma. Partir do pão é para lembrar do seu amor. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, faça em memória de mim. É a memória do Senhor que está sendo feita no partir do pão. Isso é partir do pão, e Deus se alegra quando a gente, na simplicidade, faz o que Ele pediu. Não introduzamos. Às vezes a gente fica agoniado porque está passando por uma situação, e você está no partir do pão e a mente está assim: mas o boleto vai vencer, mas o negócio lá em casa não está bom. Esqueça, irmão, esqueça. Deixa o boleto para depois. Deixa as outras preocupações do trabalho, da família. Agora, se você estiver no partir do pão, você tem um compromisso: fazer isso em memória de mim. A mente vai tentar, o inimigo vai tentar comprometer essa lembrança. E o baba, e o debate, e a eleição. É uma batalha que você vive na mente, mas na mente você vence. Por quê? Porque o Senhor já venceu. Então a mente vai ficar ali querendo: não, Senhor, estou aqui para lembrar de Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, estava no mundo perdido, Jesus me resgatou. É assim, tem assunto definido no partir do pão. Por que é importante falar isso? Porque nós estávamos falando, a obra de redenção está ali, irmãos. Israel é liberto do Egito. Aí, por que o Jordão? A terra prometida está além do Jordão. Os irmãos lembram que, aí eu não vou ler, você lê depois, se você não conhece. Se você conhece, já sabe a história. Os irmãos lembram que a mesma coisa que aconteceu com o Mar Vermelho aconteceu com o Jordão. Foi ou não foi? O que é que eu estou me referindo? Israel sai do Egito, Faraó está ali atrás, perseguindo ele. Na frente está o Mar Vermelho. Uai, vou fazer o quê? Moisés, tem o que você na mão aí? Uma vara. Bata aí na vara. Pá, bata no mar. O mar, ó. Israel passou a pé enxuto, milagrosamente. 1 aos Coríntios, capítulo 10, vai dizer, nós falamos na semana passada, a gente compreende o Antigo Testamento com o Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 10, vai dizer que a passagem pelo Mar Vermelho é o batismo. É o batismo. Você sai do mundo, Faraó pensa que ainda vai te alcançar, você se batiza, confirma a sua fé. Faraó fica lá no Mar Vermelho com seus exércitos e você passa para o deserto, liberto. Isso é o batismo. Só que é o seguinte, irmãos, quando eu não sei, aqui entre nós, a gente não fala sobre isso não, mas onde eu me converti, os irmãos tinham essa fé, essa frase: olha, irmão, quando você se batiza, as coisas ficam mais difíceis.
Até amedronta quem quer se batizar. Aí é verdade, é? Quando você se batiza, a vida fica mais difícil. E eu escutei isso. Mas por que os irmãos falam isso? Porque quando você passa o Mar Vermelho, o que é que está à sua frente? O oásis, a maravilha. Quando você passa o Mar Vermelho, tem um deserto. Quando você passa o Mar Vermelho, ao povo, capítulo 15 de Êxodo, o povo passa o Mar Vermelho, aí Miriam canta, aí o pessoal canta, tá uma festa, uma maravilha. No 16, o pessoal assim, cadê a água? Não tem água aqui não nesse deserto não, é? Uai, não estava cantando lá agora? Não tinha visto agora o milagre de Deus? Já está reclamando? É o deserto, eu e você. Aí, irmãos, isso é a obra da redenção. Eu e você nos convertemos, o Senhor nos libertou do Egito, o plano dele é Canaã, é a boa terra, é uma terra melhor, é uma vida melhor para mim e para você. São as insondáveis riquezas de Cristo, que eu não conheço, você não conhece, mas elas existem. Deus quer levar a gente para lá. Então aí Israel encontra o deserto. O deserto é para quê? Deuteronômio capítulo 8. Estou parafraseando, você conhece o texto. Deus te guiou esses 40 anos no deserto para te humilhar, para te provar, para mostrar o que estava no seu coração. Então Deus conduz o seu povo, conduz a mim e a você pelas dificuldades, para mostrar quem nós somos, para mostrar que a gente não vale nada. Para a gente chegar aqui no Partido do Pão e dizer assim: Senhor, eu sou miserável, bom em minha vida é só Jesus. Para a gente chegar no Partido do Pão e dizer assim: Senhor, eu sou de barro, tesouro é o que está dentro. Aí, irmãos, Deus vai conduzir a gente pelo deserto, por esse processo. Irmão, Charles Spurgeon, ele fala assim: quando as pessoas falarem mal de você, não fique zangado, você é pior do que o que elas estão dizendo. Aquele povo, e eu digo aos irmãos, quando fala daquele povo somos nós. Se a gente estivesse lá, a gente faria a mesma coisa. Então quando o povo passa por aquela experiência, que murmura, que passa por dificuldade, Deus está trabalhando naquele povo. Deus está trabalhando naquele povo, e nós falamos que o Mar Vermelho é o batismo. Só que é o seguinte, irmãos, você sabe, Romanos capítulo 6 fala do batismo. Só que é o seguinte, o batismo tem dois aspectos. No Mar Vermelho, Moisés falou lá, bateu com a vara, o mar abriu, o povo passou. Isso é um aspecto do batismo. O aspecto é: o Senhor morreu por mim, o Cordeiro me substituiu, eu não preciso morrer porque Ele morreu em meu lugar. Isso é o primeiro aspecto, mas não é o único. Em Romanos capítulo 6 também é dito que quando Cristo morreu, eu morri com Ele. É esse aspecto espiritual que demora de o crente muitas vezes atingir. Ele louva ao Senhor porque o Senhor substituiu ele na cruz, mas o velho homem continua prevalecendo na vida dele, os pecados da carne, da alma. Por quê? Porque ele não entrou ainda nesse outro aspecto. Não foi só Jesus que morreu por mim, não. Quando ele morreu, ele me levou junto. Por isso Romanos 6 diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então aquele povo apronta no deserto. Eu e você também, a gente apronta. O Senhor está nos conduzindo pelo quebrantamento para nos levar a gente a descer o Jordão. Sabe o que significa Jordão? A palavra Jordão significa aquele que desce.
Então não somente Cristo morreu por mim, eu morri por Ele, eu morri com Ele. Por que os pecados continuam me dominando? Porque eu ainda não entrei pela fé nessa realidade. Eu também morri. Quando o pecado vier bater na minha porta, eu mando Jesus ir atender. Enquanto nós estamos no deserto guerreando contra o pecado nos vence. Não é para guerrear contra o pecado já foi vencido. Então quando aquele povo passa 40 anos no deserto, o Senhor humilhando ele ali, comendo maná, mas eu queria carne, maná. O Senhor está conduzindo o seu povo por adversidades, por situações aparentemente negativas, porque Ele quer limpar Israel do Egito. Tem uma outra vida para Israel depois do Jordão. E essa vida era tão boa que Moisés pediu ao Senhor: Senhor, rogo-te que me deixes passar. O Senhor não. Moisés sabia onde estava essa boa terra, tinha que passar o Jordão, não podia ficar antes. E na boa terra, aí eu quero ler com os irmãos, na boa terra, lá em Josué capítulo 1. Capítulo 1 não, Josué capítulo 5. Para poder a gente finalizar, diz assim, ó, 5:1. Eles passaram o Jordão. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Quando Israel passa o Jordão, o Senhor diz: Josué, agora circuncide o povo. Era necessário circuncidá-los. Irmãos, o que é a circuncisão? A aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão de cortar a carne do prepúcio, e aquilo seria a aliança dos homens. Todo macho ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Inclusive nosso Senhor Jesus foi circuncidado também como um judeu nativo. Ele também passou pela circuncisão. Mas para nós hoje, o Senhor está dizendo, ó, para você começar, que é o começo, para você começar a viver em Canaã, para você começar a viver essa vida abundante, você tem que se circuncidar. No deserto não se circuncidou, mas agora passou o Jordão, tem que se circuncidar. A gente precisa do Novo Testamento, lá em Colossenses, 2 textos lá em Colossenses capítulo 2, veja comigo a interpretação da circuncisão no Novo Testamento. Colossenses, eu vou andar um pouquinho rápido para não terminar muito tarde ali. Preciso da agilidade de seus dedos. Colossenses capítulo 2, 10 em diante. Nele em quem? Em Cristo. Nele também, eu falei o 10, não foi? Perdão, é o 10 meu. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Está vendo? Eu e você. Aqui está dizendo que nós fomos circuncidados. É uma afirmação. E não é futuro, é passado. Nós fomos circuncidados. Não por intermédio de mãos. Ninguém cortou a carne do nosso prepúcio, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Na cruz, irmãos, o Senhor nos circuncidou. Veja comigo Filipenses, logo antes aí, capítulo 3, verso 3.
Olha o que o mesmo Paulo, pelo Espírito, diz assim, ó. Porque nós, 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Isso é a circuncisão. Isso é a circuncisão de Cristo. Como alguns irmãos falam, a circuncisão é cortar a carne fora, é não confiar na carne. Nós estamos na sua presença pelos seus méritos e nós continuamos na sua presença pelos seus méritos. Não confiamos em nós mesmos. A carne para nada aproveita. Então nós somos salvos, nós somos santificados, não é porque somos especiais, é porque Ele nos introduziu nessa realidade. Então, os que estão na carne, Romanos capítulo 8, não podem agradar a Deus. Se a gente achar que qualquer coisa que o Senhor tiver feito em nós ou através de nós for por causa de nossos méritos, isso é confiar na carne. Às vezes nós damos um testemunho errado, irmão, sobre a nossa fé. A gente fala assim, porque eu nunca gostei de mentira, eu sempre fui uma pessoa correta. Quando você fala isso, irmão, quando eu falo isso, você está quase dizendo... Eu contei aqui para os irmãos uma vez, vou contar porque me serve o exemplo agora. Sabe aquele programa, como é aquele programa de moda que passa no SBT? Esquadrão da Moda. Luciano, você agora mudou de assunto. Uma vez eu estou lá na sala, né? Tem duas mulheres em casa aí, está assistindo Esquadrão da Moda, tomando café e assistindo Esquadrão da Moda. Aí tinha uma mulher que ela participou do programa. E aí no final do programa o pessoal pergunta: e aí, o que foi que você achou? O programa realmente serviu para você? Aí ela falou assim: eu já era perfeita, agora eu sou maravilhosa. Às vezes, quando você fala assim, porque eu sempre fui uma pessoa honesta, você está dizendo assim: Jesus não precisou fazer quase nada por mim. Eu já era salvo lá, antes, lá no Egito eu já era salvo, porque era uma maravilha, irmão. Eu sou uma pessoa de caráter. Ô, irmão, isso é confiar na carne. Então, ó, quer viver a vida abundante? Circuncisão de Cristo. Tem que ser circuncidado. Nós já fomos circuncidados. Então, a gente conta muita vantagem, porque eu nunca gostei. Não, irmão, nós precisamos aprender a dizer: eu era cego, agora eu vejo. Inclusive Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 9: eu vim a esse mundo para que aqueles que vêm se tornem cegos. Quer dizer, aquele pessoal que se acha que se, entendeu? Eu sou uma pessoa centrada. Irmão Otmani, naquele livro, se você puder, lê aquele livro, se você não leu ainda. O quebrantamento do homem exterior e a liberação do espírito. Irmão Ni fala assim: para poder quebrar a gente, para poder quebrantar nosso ego, o Senhor faz, às vezes, você errar em coisas que você nunca errou na vida. O cara é um profissional tarimbado, faz o trabalho perfeito, aí um dia ele erra. E ele se decepciona: não é possível que eu errei isso aqui, eu nunca errei. Pois é, meu filho, é o quebrantamento. É para você não confiar na carne, é para você viver na circuncisão de Cristo, a vida cristã toda. Então está no início de Canaã: circuncida o povo, Josué, faz as facas de pedra e circuncide o povo. E a outra coisa, aí voltando lá para Josué capítulo 5, a outra coisa que acontece no início da vida abundante, no início de Canaã, o que foi? Versículo 5:10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram o que? A Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra,
No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Irmãos, tudo que foi escrito antes, para o nosso ensino foi escrito. O maná, aliás, antes de falar do maná, vamos falar da Páscoa. Irmão, todo domingo aqui, até que ele volte, todo domingo, com a graça do Senhor, com a força do Espírito Santo, eu e você estaremos lembrando aqui, nessa mesa, que ele morreu por nós, que essa é a coisa mais importante da nossa vida. Todo domingo, mas não enjoa não, jamais vai enjoar essa lembrança. Sabe quando é que enjoa? Pedro fala: aquele a quem essas coisas não estão presentes, fica cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados de outrora. O partir do pão, irmãos, é para a gente lembrar que nós estávamos perdidos e fomos achados. Jamais essa lembrança pode sair da nossa mente. Então, é vida abundante, é terra boa, é terra prometida. Vamos começar aqui com a Páscoa. Nada disso teria sido propiciado para nós se ele não tivesse ido à cruz por nós. O Cordeiro nos resgatou, o Cordeiro morreu por nós. Agora nós temos nova vida em Cristo, porque ele morreu por nós. Então, celebra a Páscoa, Josué. E aí, diz que o maná que eles comeram 40 anos no deserto cessou. Maná é a comida do deserto, é a comida, entre aspas, estranha. Inclusive o nome maná significa: que é isso? Se quando Israel viu aquelas lâminas que caíam com o orvalho, e Moisés falou assim: esse é o alimento que o Senhor mandou, recolha, faça bolo, cozinhe, é o alimento. Aí disse assim: que é isso? Maná, comida do deserto, comida estranha. O pessoal que era acostumado com carne, com pepino, com cebola, com alho, se fosse hoje era feijoada, rabada, lasanha, pizza. Vai comer maná. 40 anos comendo maná, a comida, entre aspas, estranha do Senhor. Porque Deus dá comida, entre aspas, estranha a seu povo no deserto. Deuteronômio fala assim, 8: ele te deixou ter fome. Olha como o deserto é. O Senhor primeiro conduz o povo para uma experiência negativa. Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem você nem seus pais conheceram. Aí fala assim, para te mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A comida, entre aspas, estranha, é para a gente lembrar assim: ô Senhor, eu nem conheço isso, eu não sei nem qual é o valor nutricional do maná, mas isso me sustenta por 40 anos no deserto. Eu não sei nem quantas calorias eu estou ingerindo aqui, se aqui tem carboidrato, se tem blá blá blá, não sei. O que é isso aqui, Senhor? Maná. Mas quando Israel passa por isso tem que acontecer comigo e com você. Quando Israel passa por aquela experiência, passa o Jordão, circuncisão, o maná acaba. Por quê, irmãos? Porque o maná acabou. Aí está dizendo, eles comeram naquele ano das novidades da terra de Canaã. Deus conseguiu introduzir seu povo numa nova vida. Canaã, nós aprendemos, é a experiência mais profunda de Cristo. É quando o Filho de Deus passou por aquela experiência toda de Mar Vermelho, deserto, Jordão e agora Canaã. Ele está desfrutando mais das insondáveis riquezas de Cristo. Isso é Canaã. Canaã tem inimigo. Canaã não pode ser o céu, como alguns irmãos interpretam, porque o céu não tem mais inimigo, irmão. Nova Jerusalém, inimigo está no lago do fogo.
Nova Jerusalém é só glória, só alegria, só festa. Mas em Canaã tem inimigo. Por quê? Porque o Senhor, Ele está introduzindo o seu povo numa experiência mais profunda com Ele, para Ele poder guerrear as guerras do Senhor. Tanto que quando Moisés repreende as 2,5 tribos que queriam ficar do outro lado do Jordão, Moisés fala assim: irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui? Então, o que esperava o povo em Canaã era guerra, mas não era só guerra, era terra boa, terra que mana leite e mel. Então, o maná cessou, porque maná é comida do deserto. Agora, o Filho de Deus que é introduzido nessa experiência, ele agora passa a comer as novidades da terra. Tem mais comida para ele, alimento sólido, porque ele já vem andando com o Senhor, já vem sendo transformado, já vem sendo trabalhado. Irmãos, quando as 2,5 tribos não querem passar o Jordão, elas estão voluntariamente deixando de se oferecer ao Senhor, para o Senhor trabalhar o que Ele quer nelas. E aí os irmãos percebem? Nosso Deus e Pai é tão amoroso, é tão bondoso. A pergunta que eu fiz lá no início da mensagem: por que o Senhor não impediu aquelas 2,5 tribos de ficarem antes do Jordão? Porque, irmãos, a vida cristã é assim. Nós somos chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus falou isso. O escolhido ali não é para salvação não, porque os que são chamados são salvos. Para você entender bem esse texto de chamados e escolhidos, você lê o capítulo 1 da segunda carta de Pedro, quando Pedro, pelo Espírito, fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Eu e você, a gente precisa se deixar ser conduzido pelo Senhor. A gente precisa se deixar ser trabalhado por Deus, para que as experiências vão acontecendo e Ele possa conseguir o que Ele quer na nossa vida. Com isso, a gente vai estar confirmando que de fato somos chamados, porque todos nós fomos chamados, mas a nossa atitude no caminho é que determina se somos escolhidos ou não. Estávamos falando, antes do partir do pão, sobre as 10 virgens. As 10 virgens, lá da parábola de Mateus 25, quando a Bíblia diz que são 10 virgens, todo mundo ali é crente, todo mundo ali é salvo. Só que a metade delas era prudente, tinha azeite lá no candeeiro, mas tinha de reserva. E tinha outras, a outra metade também era virgem, também era salva, mas só estava com aquele azeite ali, acabou aquele, acabou. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que eu escolhi, eu chamei as 10 virgens, mas a atitude de 5 foi diferente das outras 5. Então Pedro fala assim: confirme a vossa vocação e eleição. Não é assim: eu já fui chamado, então vou viver de qualquer jeito. De forma nenhuma. O fato de você ser chamado é o combustível para você viver da melhor maneira possível em Cristo Jesus. Então nós damos aquele exemplo simples da sala de aula. A pessoa está aqui: Sileisa, presente. Célia, presente. Alexandre, presente. Luciano, alguém grita logo ausente. Mas professora, eu estou aqui, mas não respondeu. Sim, você está aqui porque não respondeu. Fui chamado
Luciano, presente. Claro, irmão. Confirmar a vossa vocação e eleição. E aí, irmãos, voltando, o Senhor não impediu, o Senhor não brigou com aquelas duas tribos. Elas de fato passaram a morar antes do Jordão, indicando que uma parte dos filhos de Deus vai ser como as virgens nécias. Uma parte vai descobrir só na hora que tinha que pagar o preço, mas não pagou, que tinha que comprar azeite para ter de reserva e não comprou. Mas eu e você, que estamos ouvindo isso, a gente precisa se fortalecer no Senhor e dizer: Senhor, eu quero para a minha vida tudo o que o Senhor tem para trabalhar nela. Eu não quero ficar aquém do seu plano, eu quero ficar no seu plano. Além também não, viu? Não ultrapasseis o que está escrito, disse Paulo. Não é além não, é na vontade de Deus. Mas antes, não. A gente não deve aceitar uma vida para nós menor do que aquela que Deus planejou para nós. Então, por isso que é negativo o exemplo dessas tribos, quando querem ficar e dizer para Moisés assim: não nos faças passar o Jordão. De jeito nenhum, tem que passar o Jordão mesmo. Tem que entrar em Canaã, tem que enfrentar a batalha, tem que ser circuncidado, tem que celebrar a Páscoa, porque tudo isso é o plano traçado por Deus para nós, e Ele sabe o melhor para nós. Amém? Que o Senhor nos ajude. 5 ali para as 12, e vamos orar. Senhor, entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse processo, que o Senhor nos conduza, nos encoraje a confirmar nossa vocação e eleição. O Senhor nos encoraje a não nos conformar com menos daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo seu plano, te agradecemos porque nos incluiu nele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.